Pesadelos em Foco. Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. A sombra do quarto vazio, quando o silêncio falou mais alto. Começar a faculdade é como abrir uma porta para um mundo novo, cheio de possibilidades e incertezas. Meu nome é Daniel, e eu estava no primeiro ano da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Tinha acabado de desfazer as malas, arrumando tudo no meu quarto, quando minha família se despediu e me deixou sozinho naquele espaço que seria meu lar pelos próximos meses. Logo naquela tarde, conheci meu colega de quarto. O nome dele era Diego, mas desde o início percebi que ele não era exatamente o tipo de pessoa com quem você gostaria de dividir espaço. Quando estendi a mão para cumprimentá-lo, ele olhou para ela como se fosse algo estranho, riu desconfortavelmente e apertou minha mão com a firmeza de um peixe morto. Perguntei seu nome, já que ele sequer se apresentou. E então começamos, ou melhor, não começamos, uma conversa. Ele respondia tudo com monossílabos, escondendo-se atrás de risadas nervosas. Em poucos minutos, estávamos os dois sentados em nossas camas, cada um com seus próprios pensamentos e laptops, presos em um silêncio que parecia pesar toneladas. Naquela noite, voltei ao quarto após explorar o campus e encontrei Diego exatamente onde o havia deixado mais cedo. E aí, Diego? Tentei puxar assunto. Ele nem sequer levantou os olhos. Eram 21h30 e resolvi apagar a luz, tentando dormir cedo. Mas o sono não veio fácil. Diego continuava ali, imóvel, com a tela do laptop iluminando seu rosto até as 3 da manhã. Quando finalmente fechou o computador, achei que poderia descansar, mas fui despertado pouco depois por um ruído. Abri os olhos e vi Diego sentado à beira da cama, olhando fixamente para mim sob a luz prateada da lua. Diego, o que diabos você está fazendo? Perguntei, meio sonolento, meio alarmado. Ele sussurrou um pedido de desculpas e voltou para sua cama. Os dias seguintes foram ainda mais estranhos. Durante a orientação, enquanto outros calouros pareciam entusiasmados, Diego foi visto agachado atrás de arbustos no jardim da universidade, passando a mão pelo tronco de uma árvore como se buscasse algo invisível. As pessoas cochichavam sobre ele, e eu só conseguia sentir um misto de pena e desconforto. Felizmente, logo consegui trocar de quarto e fui morar com outro colega, Lucas, alguém muito mais tranquilo e sociável. Mas Diego não desapareceu completamente da minha vida. Uma noite, ao voltar para o novo quarto, notei que ele havia mexido no meu laptop. Todas as minhas pastas estavam abertas, e-mails lidos sem minha permissão. Confrontei-o, mas ele negou com uma voz alta demais, como se estivesse ensaiando uma mentira mal contada. Eu sabia que era ele, mas preferi não criar caso. O ápice dessa história aconteceu numa madrugada em que acordei com o som de um zíper sendo puxado. Ao ligar o abajur, vi Diego vasculhando minha mochila. Ele tentou disfarçar, dizendo que achava que eu tinha pego sua escova de dentes por engano. Era uma desculpa tão absurda que quase ri, mas algo dentro de mim gelou. Aquela sensação de estar sendo observado, seguido. Não era paranoia, era real. No terceiro dia no novo quarto, ouvi um clique insistente vindo da porta. Parecia que alguém estava tentando girar a maçaneta devagar, como um ladrão que não quer ser notado. Liguei para a segurança do campus, e eles chegaram rapidamente. Do outro lado da porta, encontraram Diego algemado. Ele nunca explicou suas intenções, mas depois disso, sumiu da universidade. Foi suspenso ou expulso, nunca soube ao certo. Hoje, anos depois, ainda penso nisso às vezes. Aqueles primeiros dias na faculdade deveriam ser sobre novos começos, amizades e descobertas. No meu caso, porém, ficaram marcados por uma presença sombria, como uma nuvem que paira sobre um céu que deveria estar claro. A Floresta Encantada, quando o silêncio se tornou um rugido. Eu estudei por 2 anos na Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. Lá, fiz um grupo grande de amigos rapidamente,
E todo fim de semana a gente saía para aproveitar a vida universitária. Era uma época de descobertas, risadas e liberdade, pelo menos até aquela noite de outubro em que tudo mudou. Era uma sexta-feira à noite e não tínhamos planos mirabolantes. Eu e 2 amigos próximos decidimos ir até a reserva ecológica da universidade, um lugar tranquilo perto do lago. Havia uma clareira isolada do lado oposto do lago, longe dos olhos curiosos da segurança do campus. O lugar era conhecido entre poucos estudantes como um refúgio secreto. Alguns iam lá para fumar, beber ou simplesmente relaxar. Nós gostávamos justamente disso, o anonimato e a paz que só aquele cantinho oferecia. Levamos algumas cervejas, acendemos uma fogueira e começamos a conversar sobre as coisas da vida. Chamávamos isso de bate-papo de irmãos, aqueles momentos em que a gente joga fora as máscaras e fala de verdade. A noite estava tranquila, o céu cheio de estrelas brilhava como um manto prateado sobre nós. Conforme as horas passavam, o álcool começou a fazer seu trabalho, e logo estávamos rindo tão alto que um dos meus amigos caiu no chão, rolando nas folhas secas. Foi nesse momento que tudo mudou. De repente, ouvimos um barulho estranho. Um som distante, como galhos sendo partidos e folhas sendo esmagadas sob passos pesados. Paramos de rir imediatamente. Jogamos as garrafas no lago, afinal, éramos todos menores de 21 anos, e a polícia universitária às vezes fazia rondas nos bosques durante os fins de semana. Guardamos o resto das cervejas na mochila e ficamos ali, paralisados. Minha paranoia estava a mil. Eu sabia que isso acontece quando você bebe, mas não conseguia evitar. O som parecia vir de apenas uma pessoa, ou algo, caminhando pela mata. Estávamos cercados por árvores altas e densas, e a floresta parecia engolir qualquer ruído, exceto aquele. De vez em quando, ouvíamos o estalo de um galho seco sendo quebrado, como se fosse proposital, como se alguém estivesse nos observando. Tentamos nos convencer de que era só algum outro estudante perdido, mas ninguém no nosso grupo tinha coragem suficiente para gritar e perguntar. Então, veio o primeiro susto. Um galho grosso foi arremessado no meio da nossa fogueira, espalhando brasas e cinzas por toda a parte. Meu amigo mais próximo saiu correndo sem nem olhar para trás, enquanto eu e o outro cara ficamos paralisados, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Estava claro agora, aquilo não era coincidência. Ouvi meu amigo ao meu lado soltar um grito agudo quando outro galho atingiu no rosto. Não havia tempo para pensar. Peguei a mochila, ajudei meu amigo a levantar e saímos correndo como loucos de volta para o dormitório. Quando chegamos à estrada que separava a reserva do campus, paramos para recuperar o fôlego. Mas o alívio durou pouco. Escutamos passos se aproximando da floresta. Corremos de novo, dessa vez direto para o prédio do dormitório. Encontramos nosso terceiro amigo já no quarto dele, e todos olhamos pela janela. Lá embaixo, vimos uma figura andando de um lado para o outro perto da floresta. Cada vez que um carro passava, ela desaparecia entre as árvores, até sumir completamente. Voltamos para o quarto, abrimos outra rodada de cervejas e em 10 minutos, estávamos rindo da situação. Mas, no dia seguinte, a realidade bateu. Aquilo foi muito mais assustador do que queríamos admitir. Nunca mais voltamos àquela clareira depois do anoitecer. A fraternidade sombria, quando o silêncio grita mais alto. Era meu primeiro ano na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Eu estava começando a me acostumar com meu colega de quarto, um cara chamado Gabriel. Ele era obcecado pela ideia de entrar para uma fraternidade, e a semana de seleção começaria logo no fim daquela semana. As festas já estavam rolando desde a quinta-feira, mas ele não queria ir sozinho. Seria mais difícil conhecer gente assim. Então, pediu que eu fosse junto. Eu não tinha nenhum interesse em entrar para uma fraternidade, mas também não ia perder a chance de curtir algumas festas. Afinal, eu estava numa cidade universitária famosa por sua vida noturna. Combinamos de ir a uma festa na quinta, depois em outras casas de fraternidades na sexta e no sábado. Naquela quinta-feira, fomos até uma das fraternidades menos conhecidas,
provavelmente subterrânea. O lugar ficava bem longe do campus, numa área meio abandonada da cidade. Quando chegamos, mal dava para reconhecer a casa como uma sede de fraternidade. Se não fosse pela música alta e os carros estacionados por todos os lados, jamais imaginaríamos que ali acontecia uma festa. Parecia que tinham escolhido a primeira casa que encontraram. Bateamos a porta, e um cara baixinho, gordinho, vestindo uma camiseta branca surrada, nos recebeu com um sorriso forçado. Suas axilas e barriga estavam manchadas de suor, e ele nos mandou entrar sem nem perguntar quem éramos. Dentro, a cena era desoladora. Uma sala lotada de uns 50 caras espremidos, o calor insuportável e, pelo que pude ver, só 2 garotas no canto, nenhuma delas chamando atenção. Tentei dar uma chance ao lugar. Fiquei uns 20 minutos conversando com estranhos, todos parecendo igualmente desconfortáveis e antissociais. A certa altura, fiz sinal para Gabriel, indicando que era hora de sair, mas um grupo enorme de caras bloqueava a porta. Decidi esperar mais um pouco para evitar o constrangimento de tentar abrir caminho. Enquanto isso, continuei bebendo as cervejas baratas que serviam. Tomei 5 copos antes de sentir qualquer efeito. Foi então que um cara grande e pesado veio até mim com uma garrafinha na mão. Ele a entregou com um sorriso misterioso, dizendo: "Isso vai te deixar chapado." Forcei uma risada e agradeci, esperando que ele fosse embora, mas ele ficou ali, parado, observando enquanto eu tomava. Era algo forte, talvez 2 doses de alguma bebida alcoólica industrializada. Ele começou a puxar papo, e toda vez que eu tentava escapar, ele me puxava de volta para a conversa. De repente, tudo começou a ficar confuso. Minha visão ficou turva, senti uma tontura avassaladora e, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, apaguei. Quando acordei, estava num quarto escuro, deitado numa cama improvisada. Podia ouvir a música abafada vinda de outra parte da casa. Mesmo com pouca luz, consegui distinguir alguns móveis e uma pequena porta de armário. Mas então ouvi algo que me gelou, o som de um saco plástico sendo amassado, como se alguém tivesse pisado nele por acidente. Saí correndo do quarto, desci as escadas e voltei para a sala lotada. Encontrei Gabriel e praticamente a empurrei porta fora, passando por um grupo de caras ainda reunidos em círculo perto da entrada. No carro, contei o que tinha acontecido. Ele quis chamar a polícia, mas argumentei que seria inútil. Depois, ele me fez uma pergunta constrangedora: "Alguém encostou em você?" Felizmente, minhas roupas estavam intactas, e eu não sentia dor ou desconforto. Quando conferi o horário, percebi que tinha ficado apagado por apenas uns 10 minutos. O que quer que aquele cara tenha me dado, não funcionou direito. Graças a Deus. Aquela foi minha experiência em uma festa de fraternidade clandestina, e até hoje é a coisa mais assustadora que já vivi. O corredor silencioso, quando o medo bateu à porta. Meu segundo semestre na Universidade Federal do Paraná começou com uma novidade. Eu finalmente consegui um quarto individual. Ficava no canto do corredor, isolado dos outros quartos por uma curva que precisava ser feita para acessá-lo. Era como se fosse meu pequeno refúgio particular dentro do campus. Eu podia estudar em paz, receber amigos quando quisesse e ainda assim ter aquele cantinho só para mim quando a solidão chamasse. No início, tudo parecia perfeito. O silêncio era meu companheiro constante, e eu aproveitava cada momento de tranquilidade para me dedicar aos estudos. Até que, algumas semanas depois, algo aconteceu, algo que nunca vou esquecer. Estava concentrado em uma prova de biologia, tentando decorar termos técnicos e fórmulas complicadas, quando ouvi um som leve. Um toque suave, quase imperceptível, veio da porta. Parecia mais uma brisa acidental do que qualquer coisa intencional. "Entra!" gritei, achando que fosse algum colega passando para dar um oi. Mas ninguém entrou. Levantei-me, intrigado, e abri a porta devagar. Não havia ninguém ali. Olhei para os lados, espiei pelo corredor, mas o espaço estava vazio. Voltei para o quarto, pensando que talvez tivesse imaginado aquilo.
Continuei estudando, deixando a porta entreaberta, caso alguém resolvesse aparecer. Ninguém veio. Na noite seguinte, já preparado para dormir, apaguei a luz do quarto. Estava prestes a pegar no sono quando ouvi novamente o som, dessa vez, mais alto. Era um bater insistente, como se alguém estivesse batendo na porta com os nós dos dedos. "Quem é?" perguntei, minha voz ecoando pelo corredor. O som parou. Levantei rapidamente e abri a porta, mas, mais uma vez, não havia ninguém lá fora. Corri até a esquina do corredor para verificar o restante do andar. Nada. A terceira noite foi diferente. Acordado por um barulho forte, percebi que as batidas tinham se tornado ainda mais agressivas. Meu coração disparou enquanto eu hesitava entre abrir a porta ou simplesmente ignorar. Reuni coragem e abri de uma vez. Como esperava, não havia ninguém. Mas, dessa vez, decidi investigar. Saí correndo pelo corredor, virando a esquina onde desaparecera quem quer que fosse. Vi uma figura sumindo ao longe, entrando no banheiro do andar. Empurrei a porta do banheiro com força, ligando a luz. O ambiente estava vazio, exceto por 2 cabines fechadas. Ajoelhei-me para olhar por baixo das portas e vi um par de botas pesadas sob uma delas. Respirei fundo e empurrei a porta da cabine. Era estranho. As botas estavam ali, sozinhas, como se pertencessem a ninguém. Então, ouvi uma risada baixa, rouca, que mais parecia um sussurro ecoando pelas paredes. Não era infantil nem feminina, mas sim algo velho, cansado, como se viesse de outra época. Senti um arrepio percorrer minha espinha e saí dali correndo, trancando-me no quarto. Tentei mandar mensagens para meus amigos, mas todos estavam dormindo. As batidas voltaram uma última vez naquela noite, durando cerca de 30 segundos antes de cessarem completamente. No dia seguinte, conversei com todos no andar. Ninguém tinha ouvido nada, e todos juraram que não estavam pregando peças em mim. Até hoje, não sei quem era aquela pessoa, ou o que era. Seja lá o que fosse, ficou claro que não era alguém com boas intenções.